No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São João Evangelista, autor do Evangelho e da primeira carta que escutamos, o discípulo amado do Senhor. E a igreja proclama para nós hoje esse evangelho que termina dizendo a respeito de João: ele viu e acreditou. O ver e o crer. O que foi que ele viu e o que foi que ele acreditou? Ele viu um túmulo vazio e acreditou no ressuscitado. Viu o túmulo vazio e acreditou na ressurreição. E parece até mesmo um pouco estranho, ou um pouco fora de contexto, um evangelho que nos fale de túmulo e ressurreição dentro da oitava do Natal. A gente ainda está no espírito, nas celebrações e no clima do Natal, manjedoura e menino Jesus, e agora a gente fala de túmulo, né, e de ressurreição. Mas isso nos ajuda a compreender, irmãos e irmãs, duas coisas. Primeiro, então, o ver e o acreditar. A fé não é uma loucura, a fé não é uma bobeira. A fé não é algo que não é de modo algum justificável. A fé não é uma loucura. A fé ela é plausível, a fé ela é viável. Mas a fé é fé. Então ele viu um túmulo vazio. Viu que o corpo do Senhor não está lá. Viu que a pedra está rolada. Viu os panos, as faixas de linho que envolveram o corpo de Jesus no chão. Mas o pano que eles usaram para revestir só a cabeça está dobradinho num canto, e isso não parece serviço de ladrão da madrugada, ainda mais querendo carregar um corpo ensanguentado de defunto, todo esse carinho. Então ele viu coisas que dão a ele segurança, dão a ele algum chão para que ele possa crer. É a ressurreição da qual ele tanto falou. Agora, muitos viram e não acreditaram. A fé não é loucura, mas a fé sempre é fé. E passa a ser loucura quando, diante do ato de fé, louco é quem desdenha dos sinais. Portanto, a fé tem 1000 motivos para estar viva dentro de nós. E passa a ser loucura não ter fé, mas passa a ser loucura o não ter fé. E por fé, apostar em algo muito mais louco que a própria fé, como apostar que o corpo de Jesus foi roubado numa madrugada e que os soldados tinham um sono tão pesado que não escutaram uma rocha ser movida. Ninguém nunca achou esse corpo até hoje. Acreditar que sei lá quantos o roubaram e ainda dobraram as coisas direitinho. Acho que é muito mais louco crer na hipótese do roubo do que crer na hipótese da ressurreição. Mas para resumir esse argumento, a fé não é loucura, mas a fé é sempre fé. Mas a fé vem de sinais. Ele viu algo, não viu tudo, mas viu. E naquilo que viu, pôde dar um passo de fé. E assim somos nós também. Nenhum de nós está não vendo nada. Todos nós estamos vendo algo de Deus através da vida, da igreja, dos fatos e das pessoas e das palavras.
Mas nós sempre temos que nós mesmos dar ou não dar um passo de fé. E isso tem tudo a ver com o Natal, porque o que viram no Natal? João viu um túmulo vazio, acreditou num ressuscitado. No Natal, os pastores da madrugada e o próprio José e Maria viram um bebê e acreditaram num rei. Viram um recém-nascido e acreditaram que Deus estava na terra. Também foi um passo de fé. Quantos, ao ver o menininho na manjedoura, veriam apenas um pobre, lascado, coitado, que nem berço tem para nascer? E assim é a nossa vida também. Em todos os fatos da nossa vida, nós damos ou não damos um passo de fé e acolhemos algo maior do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida contém Deus. A gente dá ou não dá o passo da fé. A manjedoura contém só uma criança e um casal pobre, ou contém Deus? O túmulo vazio contém só uma pergunta sem resposta, ou contém a ressurreição? Portanto, celebrar São João Evangelista hoje é celebrarmos esse gesto de fé. Ele viu e acreditou. E aí nós temos esse evangelho aqui, sobretudo, para nos ajudar a compreender a beleza da primeira leitura, da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Essa introdução maravilhosa, onde ele relata a sua própria experiência com Jesus e o porquê ele escreve o que escreve. Ele diz: caríssimos. E aí ele vai dizer quem é Jesus. O que era desde o princípio, Jesus. O que nós ouvimos, Jesus. O que vimos com os nossos olhos, Jesus. O que contemplamos, Jesus. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida, Jesus. Jesus é a palavra da vida, e ele foi escutado, visto, contemplado e tocado. São 4 coisas que nós também podemos ter com Jesus: pela fé, pela oração, pela contemplação interior. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos convidados a levar o nosso coração e a nossa imaginação lá. A gente reza com a imaginação. Nossa imaginação não é algo em nós só para o diabo usar, para o que não presta. Nossa imaginação é algo em nós para nos ajudar a rezar e contemplar. Então, para bem rezar e contemplar Jesus, a gente precisa usar a nossa imaginação. Quando a gente escuta as cenas do Evangelho, a gente pode levar a nossa cabeça lá e imaginar a cena, e assim a gente contempla. Portanto, Jesus é a palavra da vida. Palavra da vida é o dizer sobre a vida. O que é a palavra, povo de Deus? Palavra é aquilo que dá sentido, palavra é aquilo que dá motivo, palavra é aquilo que delimita, mas contém as coisas. Pela palavra a gente diz o que não é, mas o que é. Palavra é tudo. Deus criou o mundo com palavra. Portanto, Jesus é a palavra da vida, é o dizer da vida, é o dizer sobre a vida. Jesus é aquilo que explica a vida, contém a vida. E aí São João está dizendo, Jesus que é a palavra da vida, ele viu, ouviu, contemplou, ou seja, foi além do sensorial, captou algo a mais que estava naquilo que ele estava vendo e ouvindo, mas ele também tocou no próprio Cristo, deitou no peito dele na Santa Ceia. Isso nós não podemos fazer, mas nós podemos ver, ouvir, contemplar e tocar o Senhor no sacramento, de modo especial, sublime e maior, no sacramento da Eucaristia. A gente vê, escuta, contempla para além do humano, mas nós tocamos também o Senhor. E aí ele vai dizer, de fato, a vida com V maiúsculo, portanto Jesus, manifestou-se. E aí ele reforça, e nós a vimos. Naquele homem, Jesus de Nazaré. O que São João está dizendo? Nós vimos, né? E tocamos. E aí ele vai dizer, e somos testemunhas disso. Somos experiência disso. E a vós anunciamos, aí de novo com letra maiúscula, a vida eterna, Jesus, que estava junto do Pai, mas que se tornou visível para nós. Esse é o mistério do Natal.
de junto do Pai, visível para nós. E aí ele vai dizer algo. Isso, esse Jesus, essa vida, isso que vimos e ouvimos, nós os anunciamos para que... Isso que vimos e ouvimos vos anunciamos. Para quê? Para que estejais em comunhão conosco, com os apóstolos, com a igreja, com a fé. Porque a fé a gente não inventa. A fé a gente recebe. A fé a gente não funda. Não aluga um ex-açougue ou mercadinho, passa uma mão de tinta, compra umas cadeiras como essa e escreve igreja em cima. A fé não é uma experiência que um dia eu abro a Bíblia e me faz crer totalmente diferente, resguardando apenas o nome Jesus, mas o resto tudo é diferente daquilo que os apóstolos creram. Então escrevemos tudo isso para que tenhais comunhão conosco, com as testemunhas da ressurreição e as testemunhas da encarnação de Deus na terra. E aí ele vai dizer, e no fim, ainda no versículo 3, a nossa comunhão é com o Pai e Jesus. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Duas coisas aqui. Primeiro, todo ser humano é capaz de ter alegria. Sem Jesus nunca é completa. Segunda coisa que ele está dizendo, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. A alegria dos próprios apóstolos. Qual é a alegria dos primeiros apóstolos? Portanto, qual é a alegria da nossa mãe igreja? Nós somos filhos da igreja, a igreja é nossa mãe. Qual é a alegria da Santa Mãe Igreja? Que estejamos em comunhão com a fé dos apóstolos. E isso, queridos, está no Evangelho de hoje. Vamos voltar lá no Evangelho, quem está me acompanhando com a Bíblia. São João capítulo 20, no versículo 2. O Evangelho de hoje nos fala de uma comunhão de fé, através de um gesto singelo e muito educado do evangelista São João. O Evangelho diz que Maria Madalena foi ao túmulo muito cedo, e chegando lá, vivendo a experiência do túmulo vazio, ela volta correndo e anuncia, tiraram o Senhor, não sei onde o colocaram. E aí o que aconteceu? A partir do versículo 3. Saíram então Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, São João, e foram ao túmulo. Versículo 4. Os dois corriam juntos. João, o evangelista de hoje, que escreveu o Evangelho, que escreveu essa primeira carta, ele corria, mas não corria sozinho. Com quem que ele foi correndo? Com Pedro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. João chegou primeiro, correu mais depressa, porque era jovenzinho. São Pedro aqui já é quase um senhor. Então João corre mais rápido, chega primeiro. Claro que ele está muito ansioso para saber das coisas, tanto quanto Pedro. Certo? Ele chega e o que diz o Evangelho? Versículo 5, porque chegou primeiro. Olhando para dentro daquele túmulo escavado de Jesus, é um buraco numa rocha, ele olha para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Não entrou, só olhou. Versículo 6, e aqui nós vamos entender a comunhão da fé. Chegou também Simão Pedro. São Pedro chegou um pouquinho depois, com a língua de fora, mais velhinho, barrigudinho, com o joelho doendo. Chegou também. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Certo? E entrou no túmulo. Quem é que entrou no túmulo? Pedro, não João. Viu as faixas de linho deitada no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não junto com as faixas, mas enrolado em lugar à parte. Quem é que entrou primeiro? Pedro. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, João, que tinha chegado primeiro, mas só depois de Pedro ele entra. Ele viu e acreditou na ressurreição, mas aqui tem algo para nós. Viu e acreditou no que Pedro viu e no que Pedro acreditou. E o que São João está nos ensinando aqui? Ele que era o amado de Jesus,
Dos 12, Jesus tinha 3 mais próximos, e entre os 3, Jesus tinha um grande amigo, que não era Pedro, era João. E João sabia disso, ele é o discípulo amado. Mas ele viu e acreditou no que Pedro viu e acreditou. Por quê? Porque foi a Pedro que Jesus deu a autoridade da fé e de confirmar os irmãos na fé. Pedro, quando estiveres convertido, confirma teus irmãos na fé. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edifico a minha igreja. O que você liga, ou seja, o que você crê, é o que liga terra e céu. Na última ceia, Jesus vai dizer a São Pedro: Pedro, Pedro, Satanás reclamou você para ele, para te peneirar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando estiveres firme, confirma teus irmãos. Portanto, irmãos e irmãs, a comunhão da fé com Pedro. A fé não é arrepio no braço, a fé não é visionagem de coisa nenhuma. Não existe fé fora de Pedro. Ele entra e crê, e a gente crê no que ele crê. O nome disso é igreja. E igreja a gente recebe, a gente não funda. Igreja a gente recebe porque a gente é filho dela, a gente não a escolhe. Igreja é algo que Cristo fez, e até João só crê no que Pedro crê. Sem Pedro não vale a pena crer. Nós precisamos estar em comunhão com a igreja, e essa é a alegria da primeira leitura, a comunhão da fé. Então, claro que cada um de nós vamos fazendo particularmente experiências de fé. Cada um de nós aqui talvez esteja num nível da fé, num momento de fé, numa etapa do crescimento espiritual, porque ninguém leva ninguém arrastado. Mas toda e qualquer experiência de fé só é fé se essa fé que você diz que tem está vendo e crendo naquilo que a igreja vê e crê. Fora disso não é fé. Ou é maluquice, ou é exercício de ego. Gente que precisa se sentir importante, que precisa se sentir profeta, que nunca saberia se sentar e ouvir, porque acha que tem muito para ensinar. Então, viu e acreditou no quê? Na ressurreição, sim, mas viu e acreditou no que São Pedro viu e acreditou. O nome disso é igreja. O nome disso é a fé, é a tradição. Então nós cremos e vivemos Jesus, não cada um do seu modo, no seu sofá, no seu horário e do seu jeito, escolhendo seus preceitos. A fé não pode ser o ato da gente sair costurando o que convém e o que não convém. A fé não é um grande restaurante self-service, isso aqui eu como, isso aqui eu não gosto. A fé é algo que a gente recebe de uma mãe espiritual chamada igreja. Então ele viu e acreditou junto com Pedro, porque não vale a pena achar que viu, muito menos dar ato e consentimento de fé aquilo que Pedro, aquilo que a igreja que tem 2000 anos não vê nem nunca acreditou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, celebrar São João hoje também é renovar o nosso ato de fé na nossa mãe igreja, na tradição da igreja, que há 2000 anos prega e ensina a verdade, nos ensina o caminho do céu. Nós não somos nem Pedro nem João para inventarmos um modo de crer. E a fé, meus amados, ela tem as suas exigências. A fé, ela tem as suas dificuldades. A fé nunca é algo completo que se impõe de um jeito que você poderia não crer. A fé sempre vai solicitar de você e de mim boa vontade, coragem, renúncia, generosidade. Sempre. Então a fé tem as suas exigências. E diante das exigências da fé, não podemos nós sair costurando a parte exigente e ficar só com aquilo que no fundo acaba sendo o reflexo, a projeção da minha preguiça, da minha sensualidade, da minha covardia e das minhas ambições. Tem muita gente aí que se diz cristão, se diz católico, quando na verdade o Jesus dele nada mais é do que ele. Um ele do lado de fora. Porque a fé tem exigências. Correr ao túmulo, acreditar num túmulo vazio, olhar o bebezinho que chora e achar que é o filho de Davi, tem suas exigências até intelectuais.
tem as suas exigências morais, tem as suas exigências no nível da nossa história, da nossa coerência. A fé, ela é exigente. Mas o que vai ser de você ou de mim se diante do que é exigente a gente sai recortando ela fora? O que sobra? Sobra o teu ego, sobra o teu eu, covarde, preguiçoso, ganancioso, sensual e mesquinho. Isso te salva? Isso não salva, meus irmãos. Isso nem sequer nos humaniza. Tem muita gente que nem humano é direito mais, porque diante de Deus e das suas exigências saiu recortando. Pega esse povo aí, que diz que é católico. Não, eu sou católico do meu jeito. Eu até admiro o padre, ele faz umas coisas, mas não concordo com tudo que ele diz. Pega esse povo e vê como é que eles são. Tacanhos, mesquinhos, covardes. Servem para nada, a não ser para atazanar os nossos almoços de domingo, que você nem queria chamar, mas tem que chamar, que senão fica chato. Aí ele senta na mesa e pergunta: por que padre não casa? A fé, quando costurada, recortada e excluída das suas exigências, ela desumaniza a pessoa. Uma geração de pessoas profundamente egoístas, incapazes de uma caridade, incapazes de uma empatia, incapazes de qualquer sacrifício de si mesmas. Uma geração de gente de vidro, que qualquer coisa trinca, quebra, deprime, escandaliza e ofende. E o que é isso a não ser pessoas que se depararam com Cristo, com a fé e com a igreja, e diante daquilo que é amargo ou difícil, recortaram e jogaram fora. E o que sobrou ali? Sobrou ele. Sobrou ele. Um euzinho desse tamanho, incapaz de qualquer coisa. Nós não podemos jogar fora as exigências da fé. É nas exigências da fé, meus irmãos, que a gente vira gente de verdade. É nas exigências do bem, da virtude e do evangelho que a gente volta a ser gente, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente se torna cristão de verdade e ainda vai para o céu. Mas sem as exigências da fé e sem a comunhão com a fé exigente de Pedro, nem gente a gente é direito. Um tanto de gente mesquinha, boba, infantil e frágil, incapaz do bem, porque o bem nos estica, o bem nos puxa, o bem nos alarga para caber em nós e para nós cabermos nele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, pela fé, pela oração e pela intercessão de São João, possamos nós também, diante daquele que era desde o princípio e que é palavra da vida, possamos nós também ouvir, ver, contemplar e tocar, para sermos testemunhas e estarmos em comunhão com a fé de Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.